Antes de iniciar o vídeo, já deixe o like e verifique se já está inscrito no canal. Isso fortalece demais o nosso trabalho. Como é que o Missão vê a solução para a segurança pública? Porque eu acho que hoje é a grande demanda que está em todas as classes sociais no Brasil. Assim, esse tema é muito central para a gente. Esse tema é muito importante. Para mim, a questão, não só para mim, para a missão, é uma questão fundacional. Ou seja, resolver a questão da segurança pública no Brasil é a fundação de um país com cidadania. E por mais que as pessoas, quando vão falar em cidadania, elas estão falando de direitos humanos e tal, o direito de vir é um dos primeiros direitos, são direitos fundamentais e não é garantido, especialmente aos mais pobres. Há no Brasil uma coisa anômala, que é a ocupação dos territórios brasileiros por parte do crime organizado. A gente tem coisa de pelo menos 20 milhões de brasileiros que vivem diretamente sob o comando do crime. E o ato fundacional de um governo da missão, que seria um ato fundacional de um Brasil diferente, é a destruição completa do crime organizado, a prisão e, se em combate, morte dos líderes do crime organizado. É a imposição de uma legislação muito dura e de caráter muito punitivo para o cometimento de crimes violentos. E o entendimento, e aí entra a parte de inteligência, de que as pessoas que são recrutadas para esse crime organizado, elas não brotam do nada. Elas têm nome, CPF, RG e elas têm um determinado perfil social. O homem que comete o crime violento é um homem jovem, em geral de 15 a 25 anos, oriundo de famílias em geral desconstruídas. Você tem uma prevalência de famílias monoparentais, só com a mãe, com os jovens que cometem crime, coisa de 70% a 80%. E mais, com a mudança demográfica do formato das famílias, as famílias monoparentais estão aumentando. Este homem, perturbado com uma construção familiar débil, que em geral vai morar num bairro de periferia, que vê os estímulos culturais do crime organizado como uma forma de ascender socialmente, esse homem, ele é o exército de reposição do crime. E o Estado tem que estar muito próximo deste cara. Ou seja, escola em tempo integral, a presença de figura masculina que sirva de exemplo, ou seja, a presença de um professor sério, de um professor de educação física, de um orientador, de homens que sirvam de exemplo para ele, porque este é o cara que ele é a mão de obra barata que o crime recruta para qualquer coisa. E esse cara tem que ser retirado do crime. Então, se por um lado o combate ao crime começa com uma guerra ao crime, eu tô falando uma declaração de guerra literal ao crime, o Estado brasileiro tem que enfrentar um agente anômalo que hoje ocupa trechos do território brasileiro. Não é natural que você no Rio de Janeiro não possa andar em determinadas áreas. Essas áreas já passam de 30% do território do município do Rio de Janeiro. Se eu contar a Baixada, a coisa estoura. Ceará, mesma coisa. Em Fortaleza. Recife, mesma coisa. Salvador, mesma coisa. São Paulo, você tem uma paz fictícia, porque é um monopólio. Você tem que declarar uma guerra. Se você tem um agente anômalo que está ocupando o seu território, você tem que destruir esse agente anômalo. Então tem que ser feito um crime organizado. Declara-se guerra a ele, retira ele dessas posições, estabelece, vamos dizer, mudanças no nosso regime penal e de processo penal, com penas mais duras por cometimento de crime violento e um processo penal mais célere, para que ele atinja esse criminoso de maneira mais rápida. Hoje o processo penal é muito lento, há uma certeza de impunidade. E busque-se entender, novamente, e isso é não só no Brasil, esse padrão acontece em todos os países que fazem estatísticas sobre crime, quem é o jovem que vai para o crime, quais razões. E hoje essa estatística é farta, tem um estudo da GV de 2007, já entendendo quem é esse jovem criminoso, como ele entra para o crime, quais são as características da família dele. Você tem que amparar esse cara. Renan, você falou, do jeito como você está colocando a culpa da formação desse jovem, dessa criança, enfim, que vai ser cooptado pelo crime, a mãe, a falta de um pai. Não a mãe. Tudo bem, a falta de um pai. Mas as mulheres não têm culpa de terem sido abandonadas ou por estarem em famílias em que o pai... Não falta o Estado em dar condições para essas mulheres, políticas públicas, para que essa criança tenha escola, comida, opções de trabalho, para que não caia, não seja cooptado pelo crime organizado? Eu adoro essa discussão é maravilhosa, porque é o seguinte... Você está falando com uma mulher, você chega e fala que a mãe, não, quer dizer, a ausência do pai... Ausência do pai. E eu adoro essa discussão, porque essa discussão já foi politizada dentro daqueles movimentos masculinistas, os Red Pill.
E eu não consigo me afiliar a eles nessa posição, no sentido de que se há uma mãe solteira é porque há um pai ausente. E, naturalmente, não é todo filho de mãe solteira que vai parar no crime, mas o rapaz que vai parar no crime é filho de uma mãe solteira. A mãe é solteira porque o pai não está presente. E o principal problema é a falta de presença masculina. Olha, a mãe e o pai podem se divorciar e o pai tem uma relação saudável com o filho. No geral, esse menino problemático, não há a presença masculina na casa ou um convívio masculino para ter um espelho de um homem que tem um determinado tipo de comportamento que esse jovem vai falar, essa aqui é a minha referência. Isso gera um garoto problemático. E essa correlação existe não só aqui, mas no mundo desenvolvido. Esse padrão se dá também nos Estados Unidos, e curiosamente os Estados Unidos, dos anos 60 em diante, adotou, vamos dizer, políticas de assistência para populações marginalizadas e mais pobres, em que tem mães solteiras, e não foi isso que resolveu o problema. Esse problema ele persiste até hoje. Porque o jovem com os problemas psicológicos, sem esse acompanhamento, ele realmente fica refém no momento da construção da identidade dele, que tem na adolescência até o início da fase adulta, ele vai procurar referência em outro tipo de figura de liderança. Esse tipo de figura de liderança e esse tipo de status social que ele vai obter, culturalmente ele vai encontrar em atividades fáceis, porque você tem outras correlações. Esse jovem, novamente, filho de uma família problemática, ele tem um desempenho escolar mais fraco. Ele apresenta nos testes, nos Estados Unidos você tem o SAT, que você consegue medir o desempenho escolar de todo mundo. Ele tem notas piores no SAT. Então, a vida desse rapaz que não tem a presença paterna presente, ela é deficitária em quase todas as áreas. Então, o Estado tem que estar muito próximo dele. E o tipo de papel que o Estado tem que ter não é só, beleza, você vai ter uma escola como meio. Hoje a Constituição garante isso, né? O cara tem acesso à educação, saúde, mas ele tem que ter um acompanhamento psicológico, no sentido de quase ter um modelo de figura masculina. E esse tipo de atuação, não adianta a gente fugir. As estatísticas elas estão muito do lado de cá. E as mulheres que são cooptadas pelo crime? Assim, elas não cometem os crimes violentos que os homens cometem. Assim, o cometimento de crimes violentos, ele é muito claro. São, em geral, homens. Em geral, não, assim, via de regra são homens, né? A gente vai ter uns casos até que se tornam mais anedóticos de mulheres que participam. Mas você tem mulheres que participam, por exemplo, de redes. Porque a gente está falando do crime. Claro. O crime, eu estou falando do crime organizado. Sim. A origem de todos os problemas de violência que a gente tem é no crime organizado, que cresceu muito. Sim. Nos últimos anos no Brasil e foi tomando posições, inclusive políticas. Você tem bancadas Sim. no Congresso do crime organizado. Sim. E você tem mulheres que participam da inteligência do crime organizado. Sim. Contadoras do crime organizado, lobistas do crime organizado. Você tem tudo. Eu tô primeiro fazendo um corte. O crime violento. O crime violento, a participação feminina nele é praticamente nula. Na estrutura do crime organizado, você vai ter, saindo da parte do crime violento, uma participação maior, ainda que muito menor do que a participação masculina no crime organizado. Naturalmente, para elas, o que serve para todos os outros. Você tem que ter punição muito dura e baixo ou quase nenhum incentivo a essa prática. Né? Vamos lá. A gente está... Esse papo tá bom, mas a gente está com o tempo... Estourando o tempo já. Só para a gente encerrar esse assunto. Me resume como vai ser o combate ao crime organizado. De maneira clara, como a missão é enfrentar o crime organizado, assumindo um governo ou uma presidência da República. Primeira coisa, nós vamos decretar que as facções criminosas, nós já conhecemos e que os sistemas de inteligência das polícias em todos os estados brasileiros já têm acesso a quem são, onde atuam e como atuam, elas são tratadas como organizações anômalas e terroristas e a elas será decretada uma guerra. Nós vamos trazer a discussão no Brasil sobre o direito penal do inimigo. E o que é o direito penal do inimigo? É o entendimento de que aqueles que não aceitam as regras do Estado e que atuam de maneira sistemática para violar essas regras e para derrubar essas regras, essas pessoas têm que ter um tratamento diferente do cidadão comum. Se o Renan ou a Mara cometem uma infração, cometem um determinado crime, nós temos que ter um direito penal que lhe garanta, vou dizer, todas as possibilidades de defesa normais. Para uma pessoa que pertence a uma organização terrorista, uma organização anômala, o direito precisa ser rápido, porque essas pessoas estão em constante cometimento de crime. Não apenas o direito tem que ser rápido, mas ele tem que ser muito duro. O direito do penal do inimigo, curiosamente, foi implementado pelo Alexandre de Moraes no inquérito dele. Ele usa o direito penal do inimigo. Ele usa Carl Schmitt e Günther Jacobs, que são, vamos dizer, duas referências, não do direito penal do inimigo, o Carl Schmitt é anterior, mas a esse tipo de lógica. Um direito rápido e que pune demais. Ora, essa lógica ela tem que ser utilizada contra o crime organizado. Você tem que desmontar o crime organizado,
você tem que ter alterações na lei penal e na lei de processo penal, pra você acabar com os sistemas de incentivo contra o crime rapidamente, e você tem que inserir, especialmente as periferias das grandes cidades, num regime econômico formal. O Estado tem que ficar presente, e aí eu volto a falar o que eu citei antes. O jovem que é usado como força de oposição barata, que é esse jovem negro ou pardo que vira estatística do crime, esse cara tem que ter um tratamento focal do Estado para tornar ele um cidadão inserido economicamente, inserido culturalmente e capaz de ter uma vida decente ao longo da vida dele. Sem sonhos, é isso que tem que fazer. Não vemos nenhuma outra alternativa e esse é um objetivo geracional nosso. Gostou desse vídeo? Deixa o like e se inscreva no canal 14 Cut para mais. Aqui temos cortes todos os dias dos temas mais importantes do momento.